Genta! Filhas da puta. Genta! Começando mais um Sucesso a Tiracolo. Hoje, segunda-feira, aqui ao vivo, para vocês, exatamente 19h11. Chegamos no horário? Não. Chegamos perto? Chegamos. Merecemos aplausos? Sim. Renatinha Top Show, bate palma aí. Toda segunda e toda sexta, 19h, estamos ao vivo aqui com Sucesso a Tiracolo. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Você que não conhece ainda o Old School, cara, tem que conhecer. É aberto todos os sábados. Você que é aqui da região de São Paulo, né? Tá em São Paulo, região do Cambuci, aos sábados é aberto. O Old School, venha conhecer, que é um lugar incrível de pinball, a culinária é maravilhosa. E o dono não tá precisando de dinheiro. Só abre sábado, viu, Fran? Só abre sábado, ninguém quer... Retrô. E outro dia. E sem mais delongas, vou apresentar aqui uma alegria imensa estar com esse cara ao meu lado, que é um artista incrível e tem uma história para contar que a gente vai descobrir umas coisas hoje, de transições de carreira. Espero que a gente consiga fazer um bom programa e vocês vão deixando as perguntas aqui embaixo. Recebam com uma salva de palmas o cara que é um ícone, que eu sou admiradora e fã, Alexandre Frota. Achei fracas as palmas. Mais forte. Alexandre Frota. Agora começamos a chegar à sua altura. Muito bom. Obrigado por estar aqui. Obrigado você pelo convite. Muito bom. Estamos aqui no Old School. Você, né? Já conhecia? Já conhecia, né? É uma casa extremamente retrô, oitentista, setentista, né? Bem da época em que eu vivi. E acho muito bacana, né? Esse colorido todo. Acertou em gravar o programa aqui. Obrigada. Já fiz a festa de fim de ano aqui da minha equipe. Mentira! Eles fazem festas aqui, né? Festas fechadas. A tua equipe de quê? De qual minha área? Equipe da política, né? Dos meus gabinetes, né? Então, fizeram aqui? Nós fizemos aqui. Eu trouxe todo mundo para cá, porque... Não fui convidada, quero fazer a reclamação aqui. Então eu também não fui convidado para o aniversário dela, quero fazer a reclamação aqui. Quero fazer a reclamação aqui. Não, eu vim visitar aqui e aí, cara, eu fiquei impressionado. Eu acabei de mandar, inclusive, as imagens para o Juba, que é baterista da Blitz. Está fazendo 40 anos a Blitz, estreou no verão de 82. Mentira. Eu estava lá, no Circo Voador, no Rio, no Arpoador. Sou apaixonada pelo Circo Voador. Não, e ainda quando era no Arpoador é outro momento. Então, é dessa época, né? Foi o Verão da Lata. Você sabe dessa história? Lógico, mas eu gostaria que você contasse... Existiu um navio chamado Solana Star. Esse navio, ele estava em águas nacionais, brasileiras, e aí a Guarda Costeira foi interceptar esse navio. Esse navio estava carregado de latas de maconha, tipo aquelas veneno da lata. Aquelas latas de Nescau, sabe? Sim. E aí a tripulação jogou todas as latas no mar. E veio, a correnteza trouxe para Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca. Que delícia! E aí a galera começou a achar as latas, né? E aí ficou conhecido como o Verão da Lata, que a própria Fernanda Abreu já cantou bem. Eu achei que era veneno. Não. Da lata, é verão da lata? Verão da Lata. Verão da lata. Ficou conhecido como Verão da Lata, porque foi em pleno verão. E eu achava que era veneno da lata. Mas era um veneno também da lata. E é veneno da lata que ela canta na música. Ah, tá, então eu tô certo. Porque era um veneno dentro da lata no verão. Não, que não é veneno, né, galera? Foi uma coisa marcante, já saiu em vários livros, né, que falam do Rio de Janeiro. Nessa época você morava onde? Morava no Rio de Janeiro. Nessa época eu estava começando a fazer um espetáculo de teatro. Eu me formei lá na Maria Clara Machado, no Tablado. Maravilhosa. E era uma geração que estava trabalhando, começando a trabalhar. Então tinha Malu Mader, Maurício Matar, Felipe Camargo, Roberto Batalhin, Dedina Bernardelli, André Beltrão e mais uma galera. Então, é essa geração que... Essa leva, na verdade. Estava acontecendo Marcelo Novaes, e tem um monte de gente, Paula Lavigne. Nossa! Tinha uma galera. E eu fui justamente para essa turma, né? Quando eu cheguei, eles já estavam há alguns meses.
Você nasceu onde, Frota? Eu nasci no Rio de Janeiro, eu nasci na Promatre, na Tijuca, mas eu fui criado em Vila Isabel, Tijuca, Meier, e quando meu pai e minha mãe se Sempre lá separaram... na área da Tijuca. Mas quando meu pai e minha mãe se separaram, meu pai foi morar na Zona Sul. Então eu fui criado nas areias escaldantes do Rio e no asfalto casca-grossa do Rio de Janeiro. E que lugar da Zona Sul seu pai foi morar? Em Copacabana. Nossa, Copacabana é minha vida, né? Copacabana. Eu fui, assim, vivi anos... Bem na Figueiredo Magalhães. Ai, que maravilhoso. Entendeu? Eu era na Nossa Senhora de Copacabana, esquina com a Júlia de Castilhos, Sim, no Poço 6. Conheço bem, conheço tudo. Sou um carioca apaixonado por São Paulo. Tua infância foi lá no Rio? Minha infância foi toda lá e boa parte da minha vida também. Eu saí de... quer dizer, meu pai ele foi produtor da TV Globo. Então, quando eu tinha 6, 7 anos, entre 5 e 7 anos, eu morei muito tempo em Perdizes, aqui em São Paulo, que meu pai trabalhava na Globo de São Paulo. Mas a minha vida foi toda no Rio de Janeiro, foi construída no Rio de Janeiro, e eu morava nesses bairros. Tijuca e Zona Sul dividido. Então, em 82, 83, eu começo a fazer o tablado, né? E aí, quando é em 86, depois de algumas peças de teatro, peças de muito sucesso, como Capitães da Areia, que parou o Rio de Janeiro, em 86 eu fiz o primeiro teste com Wolf Maia, com Paulo Biratã, para fazer a primeira novela Livre para Voar, das 18 horas, com Tony Ramos e Carla Camurati. É isso que eu quero fazer uma pergunta. Porque eu trabalho aqui muito no Sucesso a Tiracolo com pontos de virada. Certo. Então, você chegou aqui num momento que parece que é um super ponto de virada, que é o momento que você falou assim, puta, eu saí daqui e fui para cá. Você pode falar para quem está assistindo como foi o sentimento, se você sentiu na época que ia acontecer e o que você fez para chegar até aí? Eu nunca me vitimizei e nunca fiquei falando, fui de família pobre. Eu fui de família classe média bem baixa, mas nunca minha mãe deixou faltar absolutamente nada para mim. Meu pai era produtor da TV Globo, mas meu pai não dava muita atenção para minha mãe durante muitos anos. Mas isso é casamento, né, pessoal? Isso chama casamento. A gente sofria um pouco com isso, mas de qualquer forma, eu comecei a... No início, o pai da minha mãe, o meu avô, Geraldo, ele queria, e eu gostava muito também, ele queria que eu me tornasse oficial da Marinha. Eu adorava, ia dar a volta ao mundo, me tornar cadete, aquela coisa toda. Então, eu entrei para a escola superior, né, para a escola preparatória para cadetes da Marinha. Comecei Lá no Rio? Lá no Rio. Comecei a estudar nos cursos, e aí minha mãe era secretária secretária executiva da Unirio, da Faculdade de Teatro. Não, incrível. Aliás, Unirio é na URCA. E meu pai produtor. Então eu vi muitas novelas quando eu era pequeno. É que eu não achei que eu queria ter trazido uma foto, o Tarcísio Meira me segurando no colo. Pelo amor de Deus, precisa dessa foto. Eu com 2 anos de idade olhando para a cara do Tarcísio Meira, ele comigo no colo. E aí, cara, em determinado momento eu falei para minha mãe, eu falei, olha, eu queria conhecer um pouco mais do teatro e eu tinha lido sobre o tablado. E aí pedi a ela para ver se ela não conseguia, né, uma bolsa, alguma coisa assim. Enfim. E aí conseguiram e eu cheguei no tablado. No tablado eu fiquei 5, 6 anos, fiz vários espetáculos de teatro e foi ali no tablado que nasceu essa minha coisa de direção e de produção. E você me permitiu, claro. Só um parêntese. Tablado, para quem não conhece, no Rio, quem está assistindo, tablado é uma escola de teatro, é um templo. Templo da arte. E principalmente lá no Rio formou, como você falou, Malu Mader. Muita gente. Muita gente incrível. Muita gente boa, muita gente boa. E ali no tablado nasce essa minha coisa de... Eu não estudava só o ofício do ator. Eu comecei a trabalhar produção, iluminação, figurino, direção de arte. Eu pintava o cenário, eu ajudava a construir cenário. Eu sempre gostei muito de me envolver com isso. Isso foi muito bom para mim. E aí, em determinado momento, depois de fazer vários espetáculos de teatro, espetáculos de sucesso, estou te falando de sucesso porque foram 2 grandes espetáculos. Você de sucesso o quê? De bilheteria? De bilheteria e de público, de não ter ingresso, né? Numa época em que não tinha
internet, numa época em que a gente não era conhecido, e nós fomos fazer esses espetáculos. Foi Capitães da Areia e os 12 Trabalhos de Hércules, do Monteiro Lobato. E que foi onde? Foi no Teatro Ipanema e no Teatro dos Quatro. E no Tablado também. Então, em determinado momento, a Rede Globo era muito perto do... Quem conhece lá no Rio de Janeiro, ali no Jardim Botânico, a Rede Globo fica muito perto do Tablado. E naquela época... do Jardim Botânico. Isso, não é o Projac. Não, Projac é Nem existia o Projac ainda. E aí... Então, é muito legal. Eu só peço desculpa, um parênteses, que eu estou falando aqui com um ator renomado, conceituado, que ele fez parte da história da televisão brasileira antes de existir Projac, meu amor. Muito antes. Então, eu estou falando... Me respeita. Eu estou trazendo uma pessoa aqui que merece o respeito de vocês, e lógico que eu sei que tem. Mas me ajuda a construir essa história. É tão lindo saber disso tudo, porque eu tenho menos experiência que você. Perto do Tablado tinha o Teatro Fênix, que era o teatro onde a Rede Globo gravava a linha de shows dela. Sim. Que é onde o Faustão... Jô Soares. Faustão ainda não tinha, mas tinha Jô Soares, os Trapalhões, tinha Xuxa. Você fez parte dos Trapalhões? Fiz dois episódios só, convidados. Eu lembro muito de você. E aí, ali, os diretores saíam da TV Globo na hora do almoço e iam para o Tablado assistir às aulas de teatro. E ali eles começavam a convidar os atores... Para identificar novos talentos, talvez. Exatamente. E ali eles convidavam os atores para fazerem parte dos testes, né? Então, dali saiu. Primeiro saiu. Foi o Roberto Batalhin, foi fazer um especial com a... Fez um teste, passou, foi fazer um especial com a Marília Pera, o homem que veio de Minas. E, na sequência, ele já entrou numa novela chamada Partido Alto, contracenando com o Raul Cortez. O Felipe Camargo, junto com a Malu Mader, foram tirados do Tablado para fazer Anos Dourados, que foi uma minissérie que encantou o país, totalmente ambientada nos anos 50. Muito bem elaborada, né? muito bem dirigida, muito bem escrita. O cenário... Bem anos 50, né? Tinha Tamaturgo Ferreira, tinha o Felipe Camargo, enfim, uma galera bacana. E aí, na sequência, sai eu e o Maurício Matar. Nós fizemos o teste para a novela das 6. Eu passei, o Maurício passou. Eu já entrei na novela das 6. O Maurício, eles guardaram ele para o Roque Santeiro. E, na sequência, antes de acabar a minha novela das 6, eles já me levaram para o Roque Santeiro. E, para quem não sabe também, Roque Santeiro foi uma novela que deu 100 pontos de audiência em alguns capítulos e nos outros dava 80, 90 pontos. Dizem que Roque Santeiro... Então foi assim. Você podia ser cantor, porque aí você continuava agora a cantoria. Mas não sou. Eu gosto de deixar o convidado constrangido. Não, mas não fico, não. Eu sei, te conheço. Aliás, desculpa falar, conheço Maurício Matar, olha o que eu falei. Conheço o Alexandre Frota desde... Não, muitos anos. Eu era criança, eu não queria ofender ele, mas trabalhando lá na Praça é Nossa. Na Praça é Nossa, eu entre idas e vindas, foram 15 anos. Mentira que foi tudo isso. Foi porque o primeiro Batman, você não vai lembrar, mas o primeiro Batman, porque isso foi uma coisa que eu tinha na cabeça de fazer essa brincadeira entre o Batman e Robin. O primeiro Batman foi o Alexandre Regis, que está lá Nossa, Alexandre. Isso. Trabalhei com ele muito tempo no Rio. Foi o Alexandre Regis, foi o primeiro. Depois, nós tivemos o Renê, do Café com Bobagem. E, por último, nós tivemos... Eu sou madrinha de casamento do Renê. Do Renê? Um abraço Beijo, pro Renê. Renê. E, por último, foi o Tuca, né, que eu acho que fez brilhantemente. Tuca Graça. E foi quando o quadro explodiu, né? Durante um tempo, antes de você entrar na praça, nós ficamos 2 anos ali, né, com o Tuca. E antes de você entrar na praça, o quadro ele era estratégico. O Carlos Alberto colocava ele no horário em que ele sabia que precisava levantar audiência contra a Globo e contra a Record e etc. A pessoa mudava de canal. Então, eu fui muito feliz na praça, tenho um carinho enorme, ao contrário de muita gente que eu já vi por aí, eu não sei por que eu fiz a praça e o caramba. Eu adoro ter feito a praça, tenho o maior respeito por todo mundo que faz.
Acho que o Carlos Alberto é um gênio, e não só gênio, dá muitas oportunidades para muitos talentos, como você mesmo, que já chegou, já passou por lá também. Então, o Carlos Alberto, ele é um cara que tem um coração grande, assim como o pai dele, né? Porque dava oportunidades para as pessoas. Então, só tem coisas boas a falar da praça, tenho saudades da praça e tá tudo certo. Não, e eu cheguei, foi muito bem lembrado de você falar, uma novata. Eu cheguei lá, eu estava há 5 anos no Pânico, que não é nada. Eu tô com o Carlos Alberto, que tem, sei lá, 50 anos de televisão. O Pânico era o Pânico se tornou uma grife, o Pânico fez muito sucesso. Não, eu sou muito grato, você não tem noção. O Pânico, ele tem um diferencial na televisão, porque na história da televisão. Não foi nada feito igual o Pânico antes, e pós o Pânico também já tentaram várias outras coisas e ninguém conseguiu fazer. E não sei se o Pânico hoje, eu acho muito acertado por parte do Emílio e toda a equipe, o Pânico sobreviveria hoje num mundo extremamente politizado, um mundo extremamente falsos moralistas, conservadores, sabe? E você falou virou uma coisa muito chata. E aí fica uma certa pressão, né? Não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês, mas vou falar aqui assim muito rápido. Eu estou falando para mim, para vocês vão escrevendo aqui embaixo. Ô Luiz, você pode ir falando aqui o que o pessoal está conversando? Porque o pessoal deve estar me xingando. Mas, tomara, porque a gente quer audiência. Mas assim, ó, vou te explicar. O Big Brother, por exemplo, esse último Big Brother, né? Eu percebi, eu sou um cara que me considero um especialista em reality show, fiz 3. Esse último Big Brother, fiz Casa, fiz a Fazenda em Portugal e fiz a Primeira Companhia também em Portugal. Eu sou sua fã na Casa dos Artistas, depois eu vou contar mais. O Big Brother, hoje você vê, as pessoas estão preocupadas com o que elas vão fazer pós-programa. Se elas vão cantar, se vai apresentar um programa, se vai fazer uma novela, o que ela vai falar, será que vai pegar mal, será que vai ser cancelada, isso eu não devo falar, o que estão pensando de mim lá fora. Então é uma série de coisas e você acaba não aproveitando o programa, você acaba não, sabe, não Você fica gastando o seu tempo em saber o que você vai fazer depois. E agora você não sabe o que você faz. Eu não poderia hoje participar de um reality show, mas eu participei na época em que poderia e fui muito feliz. Fui muito feliz porque era totalmente sem compromisso, sem freio, mete o pé e vai e vive, entendeu? Tanto é que... Você era você, só. Tanto é que quando eu entro os 3 reality shows que eu fiz, eu sempre falei para eles, com a produção, eu assinava esse termo, falava, olha, se alguém da minha família falecer, eu não quero que vocês me interrompam, me levem até a salinha e falem, olha, a pessoa morreu e o caramba, e você quer sair? Mudar, né? Porque não vai mudar, porque primeiro que eu não vou sair, e segundo que isso vai mexer com a minha trajetória lá dentro, eu não quero. Quando eu sair, chega para mim e fala, olha, fulano morreu e tudo, eu não vou poder mudar a história mesmo, morreu, irmão. Você tá com... Você pode falar com a sua idade? Claro, adoro. Não, porque eu não posso. 58 anos. 58. Você se considera um cara estrategista? Eu sou estrategista, oportunista, bicicletista, já me chamaram de tudo, machista e mais não sei o que, ista, e tudo. Eu sou tudo que é ista, os caras me chamam, entendeu? Gaysista, entendeu? Só não me chamam de nazista e não me chamam de corrupto, mas o resto... Porque corrupto não combina com o resto, para mim, está tudo certo. Né? Eu sou um cara que eu sempre fui muito criticado, muito julgado, porque desde o início da minha vida, desde a minha carreira, lá atrás, eu sempre fui um cara muito autêntico, muito verdadeiro. Sim. E falar a verdade nesse país incomoda muita gente. As pessoas não querem ouvir a verdade, não aceitam a verdade e querem muitas vezes que você fique se politizando. E eu não estou nem aí, entendeu? Se quer, se não gostou, não gostou. Eu falo a real. E isso incomoda muita gente. Eu pago um preço caro também por isso, por falar a verdade, mas eu prefiro assim, eu convivo melhor comigo falando a verdade. Gosto, não gosto. Estando feliz com você mesmo. Às vezes estou triste comigo mesmo, mas tá também, tudo certo. Lógico, a gente é uma merda quase todo momento. Deixa eu chamar aqui. Fábio, entra aqui. Só chamar um Beer Nights para nós. Ó, o Fábio. Esse é o Pikachu.
que tá trazendo aqui Muito bem, uma batata frita. Uma batatinha, como Batata chama isso? frita. Rústica. Pra gente dar um tira-gosto. Batata Isso aí. frita. Obrigada. Aqui do Old School também temos a cozinha do Cozinha old school. Cozinha. Batata, batata rústica. Cara, e eu tenho muito, assim, aconteceu um negócio esse final de semana, eu comecei a assistir a série da Daniela Pérez. Certo. Pacto Brutal. Eu fiz alguns episódios. Eu sabia que você estaria. É. Eu assisti os 2 primeiros episódios, que é o que está no ar. Tá. Isso fez parte da minha infância. Doeu demais em mim. Acredito, você e no Brasil inteiro, né? Eu não sou nada, eu sei, é foda. Mas, assim, eu lembro do que eu senti. É que, às vezes, quem está assistindo é muito jovem. Foi em 1992. Para você ter uma ideia, o Collor, 92. o Fernando Collor, tinha caído da presidência e o que predominou as manchetes de jornais foi exatamente a morte da Daniela Pérez. Né? Não, e para mim, extrema alegria, quando eu comecei a assistir a série, eu vi você sendo um dos caras que teve ali. Que narra a história. Porque eu vivi a história intensamente. O que foi, Alexandre? Pelo amor de Deus. Bom, para contar um pouquinho, assim, para resumir, porque é grande, mas eu vou tentar resumir. Não, e assim, só lembrando que só 2 episódios estão no ar, então não... Não, eu não vou dar spoiler dos episódios, eu vou falar o que aconteceu. Em 92, eu estava retornando de São Paulo para o Rio de Janeiro, eu tinha feito uma peça de teatro aqui, em São Paulo, fui para o Rio passar o verão no Rio de Janeiro. E cheguei lá na semana... O verão no Rio de Janeiro é qualquer época, tá? Só para você saber, o verão... Eu cheguei lá em dezembro... ali entre o dia 19 e 20 de dezembro, morando no Leblon. E aí, quando foi ali para o dia 27, agora eu não recordo bem a data, 27, 28, alguma coisa assim, antes do Ano Novo, a minha irmã entra no quarto de manhã e fala para mim que a Daniela Pérez tinha sido sequestrada, tinha sumido, tinha desaparecido. Na época, só para situar, você... Muito amigo do Gazola. Muito amigo. Cara incrível. Muito meu amigo. Mas você estava na novela junto? Eu já tinha feito a novela, eu estava em São Paulo, eu vim fazer uma peça de teatro. Mas você fez a novela? Não, eu não fiz a novela. Eu vou te contar, então, a parte da novela. Porque talvez a Daniela não tivesse sido assassinada. Pelo seguinte, eu estava fazendo uma novela das 7 e fui convidado para fazer a novela das 8, para fazer o papel que seria par da Daniela. Eu não quis fazer esse papel por uma série de circunstâncias com a direção da Globo, uma série de confusões, e eu fui embora para São Paulo. E o Guilherme de Pádua, então, pega esse papel e ele faz o papel. Ele chegando lá de Minas Gerais. Não, ele não chegou de Minas Gerais, ele já tinha feito um espetáculo de teatro com a gente aqui no Rio de Janeiro. Então, já era, ele não era conhecido, mas ele era ator stand-in, né? Para quem não sabe, ele faz o papel. Para quem não sabe, o papel. Pode falar. Não, explica. Não, explica você. O stand-in, ele é o cara que ele fica meio de coringa na ali. manga. Por exemplo, vamos supor, Alexandre... Né? Faltou. Ele tem um compromisso, ele está viajando, sei lá, ficou preso no teve aeroporto. Um problema. Aí vem e tem um ator. Isso é muito usado, né, Sil, na Broadway. Total. Né? Então, você na Broadway, quando você compra o ingresso, eles sempre já avisam. Né, que os atores principais são esses, mas poderão ser substituídos e a produção se reserva o direito de... Né? E aí, ele já tinha feito o Blue Jeans com a gente, com direção do Wolf Maia. Blue Jeans foi demais. E aí, a Daniela sumiu. E aí, a primeira coisa que eu fiz... Cara, e sabe, só fazer um adendo para quem está assistindo, porque quem está assistindo sabe o que é celular, internet. E a gente está falando de um sumiço, de uma mulher super... Estava estourada na novela. Estourada, e que ela... Na época, né, não tinha celular, não tinha internet. Então, ela não apareceu no ensaio. E aí começou a se perguntar. Ela gravou, saiu da gravação. Na Globo, ela gravou na Globo. Taikon, era na Taikon. Era na Taikon. Na Taikon, Na Taikon. Que é do lado, que é perto, Isso. E aí, ela sumiu. Aí eu pensei, vou ligar para o Gazola para a gente, né, para ver o que está acontecendo. Que era o marido dela. Que é o marido dela, muito meu amigo. E aí, o desencadeado do negócio é que
né, a gente, durante o dia, vem a saber da morte da Daniela. E foi uma coisa E primeiro, me corrija se eu estiver errado, tinha a questão do carro. A Dani não tinha carro. Não, ela tinha carro. E ela pediu... Ela tinha o carro, ela saiu no carro dela, parou parou no posto de gasolina. No posto de gasolina, ele sai do carro, ele aborda a Daniela. Ele quem? O Guilherme de Pádua. Ele aborda a Daniela, ali ele desfere um soco. Mas peraí, mas ele não estava no mesmo carro que ela. Não estava, ele estava no dele. E ela no dela. Ele seguiu ela. Não, ele seguiu ela até o posto só. Depois do posto em diante, ela foi já no carro dele e a Paula ou alguém foi dirigindo... A Paula, né? No caso, foi dirigindo o carro da Daniela, né? Foi isso que aconteceu. E aí, enfim, ele queria... Ele diz que ele queria deixar... Ele queria que a Daniela confessasse ali, naquele matagal, que não estava tendo nenhum relacionamento com ele para que a esposa pudesse ouvir. A Paula. Né? E aí, eu não sei o que acontece. Mas, cara, isso para mim é uma história... Pessoal, nem rolou ainda toda a história lá que está na minissérie. Vamos chamar de minissérie, né? Que eu estou falando de Glória Os episódios, Pérez. Eu gosto de falar. Enfim, mas assim... Foi um assassinato brutal, né? 12 tesouradas, né? No pescoço, no coração. O Guilherme era um cara muito forte, então ele... Ele está preso? Não, está solto. Você já viu alguém ficar preso no Brasil? Já, o cara que roubou minha carteira. Ele está preso? Deve estar, não sei. Mas assim, eu acho que a justiça é muito falha. mais... Muito falha. Muito falha. Efetiva para quem não tem muito poder. O nosso Código Penal é muito antigo, é retrógrado, e ninguém em Brasília tem interesse em mudar isso, as leis. E os advogados, os especialistas se aproveitam das brechas que as nossas leis oferecem e conseguem colocar um assassino em liberdade, consegue progressão de pena, o cara é condenado a 60 anos, fica 7, sai, e por aí vai. Mas, enfim, só para acabar de te falar sobre essa questão. É um assassinato brutal, ninguém esperava, né? E o que acontece? Ele para com o carro da Daniela e o carro dele estão parados lá naquele matagal, e passa um advogado. Não, posso falar o que deu no... Você me corrige se eu estiver errado. Na série é o seguinte, ele está lá na Estrada dos Bandeirantes, isso, que antes não tinha prédio, não tinha nada. Era só mato. Aí o cara que era um advogado. Coordenador. É um advogado que passa de carro. E ele vê 2 carros parados, um atrás do outro. Isso. Ele fala, estranho. E ele anota a placa do carro do Guilherme. Mas ele vai embora. Que estava atrás. Ele vai embora. Ele vai embora e de manhã, quando começa a explodir a questão e se descobre, esse cara deve ter falado, porra, eu passei ontem lá, eu tenho a placa do carro. Então ele vai à delegacia, o advogado. Sim. Ele vai à delegacia da Barra, fala, olha, eu vi um carro com essa placa parado. Esse cara está fazendo numa estrada erma. Esse cara está fazendo esse depoimento, o Raul Gazola está na delegacia, chega o Guilherme de Pádua com o carro que ele havia usado. Não, sério, para mim vai vendo a história. E aí o Guilherme de Pádua vai de encontro ao Raul Gazola, abre os braços e fala com o Gazola, Gazola, você sabe o quanto eu gostava da Daniela. Se eu puder fazer alguma coisa para te ajudar, amigo, eu estou aqui. E abraçou o Gazola. O Gazola nunca se esquece disso, ele fala isso sempre. Fala, inclusive, nesse seriado, nesses episódios. E aí, o Guilherme vai depor, porque ele tinha sido um dos últimos a gravar com ela e etc. e tal. Acaba o depoimento do advogado. E o advogado sai da delegacia e depara com um carro. Só que ele vê um carro igual, mas com a placa diferente. Ai, eu vi isso na série. Isso. Foda, aí ele chama a polícia. Ele chama a polícia. No que ele chama o delegado, o Guilherme sai e entra naquele carro.
E vai embora. Então eles descobrem que ele tinha adulterado. placa adulterada, ele meu adulterou irmão. a placa, mas o carro Cadê era o o mesmo. Sandrinks? Pede mais o Sandrinks. O carro era o mesmo. Você tá com Eu tô um drink tomando aí? aqui. Tô tomando. Gente, uma coisa do Alexandre, ele não bebe. Não, eu bebo pouco. É. Eu já bebi muito. Eu sei. Então, ele acontece isso, né? E aí, a partir daí, começa a caçada ao Guilherme de Pádua, enfim. Foi um assassinato brutal. A gente sabe que isso é um símbolo da violência contra a mulher. A gente sabe o quanto as mulheres no país sofrem com violência, estupro, agressões, assassinatos e etc. Eu vou te e tal. contar um negócio muito louco, talvez, que tenha acontecido. A primeira vez que eu vou falar isso. Envolve a Júlia, que é a minha social media aqui. E ela conheceu recentemente um cara que foi meu primeiro assédio sexual. Ah, é? O cara que me assediou pela primeira vez na vida. E ele é assessor de um cara super famoso. E você tinha quantos anos? 13. 13 anos. Ele ainda assediou uma menor. Assediou uma menor. Uma melhor, com certeza. Mas uma menor. E ele continuou fazendo isso. Eu não vou falar agora minha idade. Mas, tipo, tem 30 anos. O que foi, Vinícius? Entra aqui. Entra aqui, Vinícius. Vinícius, ele tem essa mania de ficar fazendo carinha. Vem. O que você quer falar? Fala. Nós temos pergunta no chat. Então, você tem que falar de fora. Não consigo. Tem Fala de pergunta no fora. chat. Pergunta no chat. Mas o assédio sexual é importante, sim, ser falado. Tem que ser falado e tem que ser colocado para fora, o tabu tem que ser quebrado. Eu sei que a gente não está falando aqui de política, mas hoje eu sou o deputado com o maior número de projetos em defesa da mulher brasileira. Você não podia se juntar a mim em algumas coisas? Eu posso se juntar a você a todas as causas boas que você tiver para que a gente possa eu tenho inúmeras. Criar projetos ou criar demandas que possam, inclusive, não só ajudar você, mas ajudar outras mulheres também. Não, mas não estou dizendo só a mim, não. Porque quando eu falo ajudar outras aqui, mulheres. Eu falo de pessoas. Claro. Eu falo de Júlia, porque foi uma menina que eu acho que é incrível, uma Sei. super profissional, e que, na idade que ela tinha, eu também já tive essa idade, faz muitos anos, mas eu tive. E é foda você ser uma boa profissional com essa idade e se deparar com esse tipo de pessoas. E que existe. E não estou dizendo homem, não. É homem, mulher, é gente. É difícil. A gente mora num país muito... Está um país muito estranho, a gente está vivendo momentos difíceis, o país está violento, as pessoas estão matando por causa de celular, por causa de um tênis, né? Famílias inteiras perdendo seus filhos, seus pais na porta de casa, né? E é um país que ele gera para as pessoas, para os bandidos, assassinos e etc., nem a sensação, gera a questão da impunidade mesmo, do cara, eu vou ficar preso um tempo aqui, essa semana mesmo, vou te dar um exemplo. A minha pena foi tanto tempo, aí eu vou pegar metade porque eu faço bons... Eu vou te dar um exemplo, essa semana foi no Domingo Espetacular da Record. Então, um cara, há um ano atrás, se envolveu numa briga de trânsito. Ele sacou um canivete e matou o cara no trânsito, matou um jovem. Passou um tempo, um ano, na semana passada, ele se envolveu numa segunda briga de trânsito. Ele sacou novamente o canivete e matou a pessoa. Quer dizer, ele assassinou um cara um ano atrás e ele não estava preso, não foi julgado, ficou preso. Aí ele assassinou uma segunda pessoa. E fizeram uma audiência de custódia e ele está respondendo em liberdade depois de ter matado 2 pessoas. Mas o mais chocante que me chocou foi que o repórter fala assim para ele: pô, mas as 2 vezes foi com canivete, né? Ele falou: inclusive eu tenho outro aqui. Aí o repórter: tem? Posso ver? Aí ele tira o canivete rindo e coloca o canivete em cima da mesa, o canivete igual ao que as outras 2 pessoas que ele havia matado, porque cada vez que ele assassinou, o canivete foi recolhido. Então, ele comprou um terceiro. Ou seja, mesmo tipo. Ele se sente à vontade de comprar, se sente à vontade de dar uma entrevista, rir da situação, coloca o canivete em cima e fala, tipo, olha, eu tenho até outro aqui, eu lamento a morte do rapaz, mas
e não pude fazer nada, e etc. e tal. Então o país está um país muito chato, entendeu? Está um país muito difícil de você viver nesse país por essas questões, né? Porque é fome, o país voltou recentemente para o mapa da fome. Então, se a gente for ficar falando aqui nessa questão, são muitas... A gente pega o canivete e se corta. São muitas questões difíceis que o nosso país está atravessando, e nesse relacionado à violência contra a mulher é extremamente preocupante, porque os feminicídios, a questão do homem que não aceita, em hipótese alguma, o fim do relacionamento. O cara não aceita. Ele não aceita a mulher ganhar mais que ele. O cara não aceita o fim do relacionamento, ele já não valoriza a mulher durante o relacionamento. Aí, quando a mulher decide dar um basta, aí ele não aceita aquilo, essa sensação de perda, né, do cara, e aí ele resolve perseguir a mulher, resolve ameaça os filhos e acaba, muitas vezes, assassinando a mulher na frente dos filhos e etc. Então, a gente precisava mudar isso. Esse país tinha que ter, no mínimo, prisão perpétua nesse país, que não tem, entendeu? Mas ele tinha que ter, no mínimo, uma prisão perpétua. O cara entrar lá e saber que ele nunca mais vai sair, só vai sair morto. Mas não, o cara entra lá, está condenado a 90 anos. Com 7 ele está na rua. O Guilherme de Pádua está tomando suco de laranja, está andando na rua, virou pastor. Eu queria muito chegar nesse ponto que você chegou, porque a gente está falando do artista. O artista, eu vou falar o que eu acho que é o artista, que é o que eu sou. Aí você fala o que difere do que você pensa, por gentileza. Para mim, o artista, ele serve na sociedade para mostrar referências, coisas que você pode ter vivido, ou teu vizinho ter vivido, e a gente elucida uma cena real, que não é real, mas que você fala, aconteceu isso com a minha vizinha. Então, você coloca para a realidade a pessoa de uma forma... como que é? Lúcida, não. De uma forma lúdica. De uma forma lúdica. E você não vai ser tão agressivo como o cara foi e tal. E você mostra para a pessoa como pode acontecer. Que a novela faz isso. Muito bem. E como você, por ser porta-voz, você viveu, você falou, anos 80, onde a novela mais esteve presente na história do cidadão. Sim. Não tinha internet. Lançava modas, né? Lançava costumes, roupas e etc. e tal. A novela, ela tem uma participação enorme na sociedade brasileira. O Brasil produz... Principalmente naquela época. Sim, o Brasil produz novela como Hollywood produz filme. Isso. Né? As nossas novelas são as melhores novelas do país, do Brasil e do mundo. Né? São as melhores novelas, são referência. Né? Muitas vezes você acompanha a novela e você acaba conhecendo outros estados, conhece outras culturas, outro modo de vida de muitas pessoas através das personagens, né, e das histórias. A novela, ela tem um papel fundamental. Com a chegada da internet, do Extreme e de tantas outras coisas, TV a cabo e etc. e tal, óbvio que a novela, ela perdeu um pouco essa referência. Tanto é que, nos anos 80, nós tínhamos novelas, tudo bem que não tinha essa quantidade de coisa que tem hoje, mas nós tínhamos novelas de 60, 70, 80 pontos de audiência. Hoje, uma novela como Pantanal, por exemplo, quando dá 25, 28, 30 pontos, é um negócio avassalador, né? É avassalador. Porque hoje as pessoas não querem mais. Acabou aquele compromisso. Eu tenho que ir para casa porque vai passar a novela das 8. Não, vê depois. Não existe mais isso, né? E as novelas, elas ficaram um pouco... teve um momento das novelas que elas ficaram um pouco quadradas, repetitivas, né? E aí uma série de outras conotações que vieram acontecendo. As novelas, elas elas imprimiam para o público,
uma coisa muito personalizada. Antigamente tinham 2, 3 diretores para uma novela. Hoje são 7 diretores dirigindo uma novela, sabe? Antigamente era um autor e 2 coautores escrevendo a novela. Hoje tem 10 autores escrevendo a novela e um autor supervisionando aquilo. Então, que a demanda é gigantesca. Virou uma coisa muito grande e virou uma coisa muito diferenciada, né? Por isso que eu falo que eu fui muito feliz de ter vivido nos anos 80, fui muito feliz de ter feito as coisas que eu fiz nos anos 80, as novelas que eu fiz. Eu fiz muita novela ali no início, no meio dos anos 80. Você era o galãzão, né? Eu fui, né? E aí eu quero dizer agora para você, o momento da minha vida. Posso dar um adendo aqui? Pode, claro. Alexandre Frota. Tem uma música romântica? Pode aparecer, não? Eu sempre fui apaixonada por você. Jura? Caramba, hein? Caralho, meu... Não, sério. Não, assim, pelo seu trabalho. Não só pelo Physic Hall. Mas sim pela história. A gente conversou um pouquinho fora aqui do ao vivo. Eu sou muito sua fã. Pô, obrigado. A gente trabalhei, fiz 12 novelas, né? E, enfim, completa aí. Não, e para mim, ter trabalhado contigo junto, a gente dividido... O palco. Na Praça é Nossa, Sim. Foi para mim um super orgulho. Porque eu cheguei lá nova, né? Eu tinha acabado de chegar na Praça é Nossa, estava com a minha personagem lá, Margarida, que ninguém sabia se ia rolar ou não. A gente recebeu super bem você. Ah, você... Puta. Não, todo mundo, sem sacanagem. Todo mundo me recebeu super bem. Mas eu acho que esse é o grande barato, né? É uma alegria estar ali. Eu, quando fiz as novelas, eu fui o segundo ator daquela safra do personagem que deu muito certo durante muitos anos. Hoje não funciona mais esse personagem por causa dessa coisa toda que a gente abriu aqui o programa falando. De comédia. Falsos moralistas, hipócritas e etc. Mas eu fui o segundo ator que Silvio de Abreu, Carlos Lombardi e outros autores colocavam de calça jeans, sem camisa, passando por todos... E a gente gosta muito. Passando por todos os núcleos da novela, né, se envolvendo com várias personagens, mulheres da novela. Então, teve o Mário Gomes, teve o Humberto Martins, teve... Humberto, pelo amor de Deus, vem pra cá sem camisa. O Marcos Pasquim, e por último foi o... E o Marcos Pasquim também gosto. E por último foi o Marcelo Novaes, que fez... Você tá me usando, Alexandre? Não, para falar das coisas que eu gosto? Estou falando das coisas reais. Tô nervosa. E por último foi o Marcelo Novaes. O Marcelo Novaes tem até uma história muito engraçada, que foi o seguinte: o Roberto Talma, o diretor, me chamou para fazer 4x4, a novela. Eu também já me chamaram para fazer coisa de 4. Me entregou os 10 capítulos da novela e falou: decora, você vai trabalhar com uma atriz nova que a gente está trazendo, vai lançar, chamada Letícia Spiller. Ela vai fazer o papel... Ai, ela é muito incrível. Ela vai fazer o papel da Babalu. Isso. E você vai ser o Raí. Eu falei, tá bom. Eu já tinha feito esses personagens. Mas você não fez o Raí? Não, então, eu vou te contar. Eu estava fazendo Malhação. Aí eu recebi os capítulos, comecei a decorar e eu já tinha feito esse personagem em Sassaricando com a Cláudia Raia em 87. Sassaricando. Aí eu falei, cara, vai ser muito bom fazer esse personagem, que é um personagem engraçado, com humor, né? Uma atriz nova, vai ser bacana. Aí o Talma, que era o diretor-geral da novela, ele sai... Gilberto Talma. Não, Roberto Talma. Roberto. Aí ele sai e vai fazer um outro trabalho na Globo. Aí ele me chama e fala, olha, eu estou indo embora da novela e a novela quem vai fazer é o Ricardo Oddton. E o Ricardo Oddton nunca gostou muito da minha cara. Aí eu falei, bom, rodei no papel. Eu já estava com 10 capítulos decorados, falei, rodei. Aí o Ricardo Oddton me chama na sala dele, alguns dias depois, e fala, Frota, o Talma foi embora, eu que estou assumindo a novela e eu estou tirando você do papel, do Raí, você não vai fazer mais o papel. Inclusive, nós vamos colocar no lugar um amigo seu que você trouxe e apresentou para a gente, que é o Marcelo Novaes,
que quem apresentou o Marcelo Novaes na TV Globo fui eu e o Roberto Batalhin, que apresentamos. Deus. O Marcelo era surfista do Leblon, porque queria fazer novela, e a gente levou ele um dia para fazer um teste na Globo, que ele era nosso amigo. Ele já tinha feito tablado com a gente, mas tinha ficado da leva de fora. Ele fez ele fez o teste, e aí guardaram ele. E aí lembraram do Marcelo. Guardaram ele, é maravilhoso. Guardaram, e aí, pô, fizeram o teste com o Marcelo, e pra gente foi legal. E pra nossa surpresa, ele não só fez a novela, como casou com a Letícia Spiller e teve um filho. Ah, é verdade. É isso. Mas, fala. Olha lá, ele quer falar, tem meia hora. Perguntaram aqui nas nossas redes sociais, Sucesso Tiracolo, pro Frota. Hoje o Frota está na carreira de política, Sim. atuando nessa área. Ele teria interesse em voltar a fazer conteúdos voltados à TV, cinema. Tá amando o programa? Parabéns. Obrigado. Olha, eu nunca vou falar que não, mas eu gosto muito de dirigir, gosto de produzir. Então, talvez se eu deixar a carreira de político, eu possa voltar a dirigir, a produzir, que é o que eu gosto hoje em dia. Você gosta? Gosto muito. Muito. Pô, tá calor aqui, né? Então, tá calor, mas não Não, pode mas ligar vamos embora, o- não precisa ligar o ar, só me dá um negócio Mas pra se me abanar quiser, aí. se quiser tirar a camisa... Não, aquele ali, ó. Não é um cardápio isso aí? Não, tá... Ah, tá. É, isso daí é perfeito para me abanar, Gente, é muito legal ter uma véia né? sentada Olha. aqui aí, ó. Não, não tô falando de mim, não. Tô falando de você. Não, eu sei. Cara, mas é muito legal estar falando com Pô, você aqui melhorou sobre bem. teatro, sobre televisão, porque São muitas histórias, né? são muitas histórias. E eu comecei a ver várias coisas. Primeiro que eu já te conhecia antes de trabalhar com você. Sei. E para mim é um orgulho. Aham. A primeira vez que eu sentei com Alexandre Frota para comer lá no SBT, No SBT. você lembra? Tinha uma mesona assim, tava o pessoal do Café com Bobagem. Você se dá Ai, muito bem com eles, né? amo. Eu gosto muito deles Eu também. também. Aliás, eu conheci essa casa aqui por causa deles. Eles são doidos. Zé Eu Américo. acho que eles têm porcentagem aqui. O Enio é um dos caras que melhor me imita. Ah, mentira! É verdade. O Enio é um dos caras Será que eu não podia deixar você fazendo um negócio aqui? Eu vou no banheiro, você volta? Fazendo o quê? Eu vou fazer xixi. Vai lá, eu vou contando algumas histórias. Mas você vai aqui. fazendo? Vou Deixa eu contando. ver se você vai mandando O bem. que você quer que eu faça? Imita o Enio. Não, eu não sei imitar o Enio. O Enio é que sabe me imitar, né? Mas eu Sim, vou... mas ele vai fazer. Você acha que eu tenho sotaque carioca? Acho. Acho. Então eu vou contar uma história aqui enquanto ela vai no banheiro. Eu vou Vai ao lá. toalete. Essa história, ela é uma história real que o Eric Johnson conta. Ah, e o Eric Johnson também quer falar. O Eric pegou essa história, Eric Johnson. o Eric pegou essa história Vou jogar aqui. e colocou no espetáculo dele, mas essa história aconteceu. Todo mundo fala muito que eu tenho sotaque carioca, né? E falam muito do meu sotaque, mas eu acho que o Evandro Mesquita tem um sotaque muito mais carioca do que o meu, né? E o Evandro, um dia ligou para o Eric Johnson. E o Eric atendeu o telefone. Alô? E aí o Evandro entrou falando: qual é, brotherzinho? Tudo bem? Pô, e aí, tudo bem? Pô, o que você acha da gente jogar um fute? Pô, tá mó sol, vamos lá pro PP. Pô, claro, que horas? Pô, pode ser às 10 da manhã. O que você acha? Porra, tudo bem, Evandro. Aí o Eric falou isso, tudo bem, Evandro. Aí o Evandro: porra, como é que você sabe que sou eu? Porra, é um cara que, né, tem um sotaque que eu acho muito mais carregado do que o meu sotaque, enfim. E é uma história real, que aconteceu. O Eric coloca hoje essa história no stand-up dele, né? Ele faz um espetáculo de teatro, enfim. Mas é uma história que aconteceu. De verdade. Mas vamos levando mais... Tem mais coisa aí para me perguntar. Quem quer perguntar, eu vou respondendo. Tem mais? Tem alguma? Ah, tá esperando sim? Mas não tem ninguém aí que ligou? Tem ninguém me xingando? Porra! Estamos aqui, o pessoal tá amando nas Ó. redes sociais. Mais importante assim, que você acha na sua carreira? Quando eu fiz Boca do Lixo, uma minissérie com a Silvia Pfeiffer, foi toda gravada lá em Avaré e foi gravada também no centro aqui de São Paulo. Acho que foi um momento muito importante da minha carreira, porque
uma minissérie que foi uma das minisséries mais vendidas pela TV Globo, e de 12 capítulos, e que eu contracenei com uma atriz super nova, que era a Sylvia Pfeiffer, na época. Foi bacana essa minissérie. Não era para eu ter feito, era o Carlos Alberto Richelli que ia fazer, e eu acabei pegando o papel. Para mim foi muito legal. Ai, cheguei. Muito bom. E era o quê? Contei 2 histórias aqui. Foi gostosa? Foi. Você tá se abanando até agora? Porra, porque é muito calor nessa parada, mano. Tô suando Você aqui, não acha pô. que você tá tomando muita... Não, né? Não, Não, né? Com certeza. nada. Tô tranquilo. Eu cheguei aqui Eu parei Não. na hora que eu falei do almoço lá no SBT. Certo. Numa mesa com o pessoal do Café com Bobagem. Total. É. E era muito legal aquele momento. Eu lembro... Você lembra do teu camarim, onde era? Lembro, claro. O camarim dele era aqui, ó. O meu era um pouquinho... Eu lembro. E... Em frente do Moacir Franco. Isso! E a gente se conversa. Eu lembro o primeiro dia que eu cheguei lá. O primeiro dia que eu cheguei lá no SBT, eu falei, mano, o Alexandre Frota tá aí. Ele tem um camarim dele, né? Porque você tinha o seu camarim, que você é chique. Não é que é chique. É que ali a gente ensaiava muito, né? O quadro estava dando muito certo. E eu dividi o camarim, na verdade, com o Tuca. Tuca, Por maravilhoso. causa das roupas também, né? Tuca é graça. Do figurino e tudo. Então a gente achou melhor. Era você, Tuca Graça? E o Enio. O Enio era sempre o vilão. É. Né? O Enio era o vilão. E aí a gente abria para todo mundo. A gente convidava o elenco inteiro. Cada semana a gente convidava alguém da praça para fazer legal. também o... Acho que você que não chegou a fazer o quadro, né? E não deu tempo. Tá. Eu tenho certeza que vocês iam me chamar, mas não deu a gente tempo. ia chamar mesmo. É. Claro. Que a Margarida tinha tudo a ver com É que quando você chegou, a personagem. gente já estava para sair já. Finalizando, entendeu? Porque né? eu acho assim, o quadro ele teve início, meio e fim, sabe? Foram 2 anos de muito sucesso, e depois chegou Matheus... Ceará, chegou Paulinho Gogó, chegou a Nina, chegou você, Marley Cevá, chegou um monte de gente. Aí dá uma renovação, e a gente já estava 2 anos com o quadro, não que poderia ter ficado mais, mas é porque o quadro ele exigia muito da gente, muita produção, era muito figurino, era muita marcação, luta e etc e tal. A gente meio que foi meio que cansando disso. Eu né? posso te falar uma coisa? Pode ser que eu esteja errada, mas eu vou falar da minha visão. Eu cheguei na Praça é Nossa como comediante, Certo. escritora e... Você mesmo escrevia os seus quadros, não é? É. E eu cheguei lá, tinha os melhores quadros. Um dos melhores quadros era o seu. Era o seu. Né? Aí eu sempre pensei isso. Vamos juntar tudo. Porque eu acho que sempre vai dar um super caldo. Quando a gente tem empatia. Certo. É diferente você ter bons quadros que funcionam sozinhos e você ter empatia. Eu sempre gostei de misturar personagens. Sei. Como que foi na sua vida? Porque, assim, eu te vejo você um puta ícone hoje. Você tem quantos anos de carreira? Pô, deu uns 40? 35 anos. Você tem 40, porque eu tenho 30. Tenho 58 Eu anos. sou muito mais velha que você. Mais nova. Mais nova. Então, sei lá, uns 30, 40 anos de carreira. Isso. Então, você já tinha uma história ali Sim. dentro. Você, dentro das emissoras... Eu estou falando de coisa antiga, tá, pessoal? Não estou falando de hoje. Hoje, a gente pode criar coisas porque a gente tem internet, não sei o que, não. No passado, que você não tinha possibilidade de criar coisas. Você tinha vontade de criar coisas que estavam fora da televisão? Olha, eu vou te falar sinceramente, eu sempre criei. Por quê? Porque eu ligava para os autores e discutia o caminho do personagem. Caminho das Índias. Discutia o caminho do personagem, discutia o nome do personagem. Eu achava que aquele personagem tinha cara de... E aí eu falava, olha, eu não gostei desse nome, acho que o personagem ele tem mais essa cara desse nome. E fora isso, eu ia... Né, junto com o autor, muitas vezes eu tive essa liberdade,
fui amigo de todos os autores que trabalharam comigo, então eu tinha essa liberdade de poder ligar, de trocar ideia e etc e tal. Né? Que era Então, uma época diferente de hoje. E sempre deu muito certo, né? As novelas que eu fiz, todas fizeram muito sucesso, e eu não Verdade. só por minha causa, mas por causa do elenco que tinha junto, e eu aproveitava isso também, porque de repente você começa a fazer uma novela prospectando que você vai seguir um caminho, e de repente o personagem vai sendo levado por outro caminho, né? As pessoas, muita gente talvez não saiba, a novela é uma obra aberta. E a novela, a Rede Globo faz assim, uma vez por mês, pelo menos. Rapidinho, uma obra aberta é o seguinte, é uma história que ela é começada... Mas não tem meio não nem tem fim. Não tem meio nem fim. Nem meio. Ela só tem o início. Você só sabe como começa e você sabe o que o autor escreveu ali no início. E aí, você... E quando você é convidado para a novela, desculpa, você não sabe qual vai ser o final do seu personagem. Então, é uma surpresa. Você vai fazendo pouco a pouco. Junto com a plateia, junto com o público. E a Globo, ela tem uma coisa chamada grupo de discussão, onde ela leva um grupo de pessoas da sociedade, de diversas classes, que assistem a novela e que, junto com os autores e com os diretores, elas discutem os rumos dos personagens e da história. Ela fala, aquele personagem que o Alexandre Frota está fazendo, a gente acha que seria mais legal assim, ou assado, e o autor dali, ele sai com algumas ideias que ele possa encaminhar nos outros capítulos da novela. Então, muitas vezes, o cara que é o vilão, ele perde no meio do caminho aquela proposta do vilão e surge um outro e o público gosta mais daquele e o autor vai direto naquele. Então, isso é a obra aberta da novela. A novela é fascinante por causa disso. Você vai construindo ela... Você acredita que o carisma do ator interfere? Claro. Tem uma interferência? Claro. Personagem? Tem, claro que tem. E tem as obras fechadas, que são as minisséries e séries, que você já recebe os capítulos, o início, o meio e o fim. Então, você já estuda, você já sabe como é que vai ser toda a trajetória do teu personagem. Nos seus relacionamentos amorosos, você recebe o capítulo como? Só o começo, o meio e o fim? Como que é a tua vida amorosa? Minha vida amorosa, eu na época, eu recebia só o início dos capítulos, o meio não e tô o falando fim. eu falei na época? Não, eu falei não. Hoje em Como que tá dia, a sua vida amorosa? eu estou super bem casado com a Fabiana, que você conhece. Nós temos uma filha de 3 anos de idade, a Bela. Eu achei que ela ia vir aqui hoje, tá, tua mulher? Tem o Enzo, de 15 anos, e tem o Mayan, de 23, que mora fora, mora na Bélgica, que foi com uma outra mulher, né? Mas, pô, a gente Uma vive... mulher, esposa ou mulher... Não, eu não casei com a Samanta, eu casei com a Fabiana. Entendi. Né? E a gente vive super bem, a gente é muito caseiro, a gente gosta muito de ficar em casa, de sair com os filhos, de viajar, enfim. Então, eu tenho uma vida mais tranquila, mais calma, sabe? Você acha que a tua vida popular atrapalhou um pouco sua vida hoje, que é mais restrita? Não, porque eu nunca fui desses atores de falar, não vou tirar foto, eu não quero dar autógrafo, isso me enche o saco... Porque você está nessa carreira e isso... Você escolheu, né? E isso é uma coisa que você vive, né? É um ônus, um bônus, sei lá, né? Dessa carreira que você escolheu. Sim. Então, você poder trocar essa energia, esse carinho com o público é bacana. Eu nunca reclamei disso, entendeu? Eu vejo que tem gente que se incomoda. Eu não me incomodo mesmo com nada, nem quando eu estou jantando, eu penso, posso fazer uma foto com você? E hoje em dia, eu sou da época do autógrafo, né? Eu também, eu sou uma senhora, né, o Alexandre? Hoje, o mais legal é o seguinte, o cara chega e fala assim, posso tirar uma foto contigo? Aí você fala, pode? Aí ele, então vamos lá. Aí ele bota aqui, aí começa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, E tu fica ali parado... com a cara assim. Não, aí quando é o você tá assim. Aí o cara... Você tá arrumando o cabelo. Aí o cara olha e fala, vamos fazer mais uma, que essa não ficou boa. Entendeu? Então, você vive
essa situação, mas não dá para você reclamar. Eu acho que eu não reclamo, entendeu? Eu vivo muito tranquilo, eu tenho um bom relacionamento com os fãs, tenho um bom relacionamento com as pessoas que gostam do meu trabalho, que admiram o meu trabalho. Enfim, então, para mim está tudo certo. Não, eu fui uma dessas pessoas que comecei a trabalhar com você, já te admirava. Minha mãe é falecida, né? Mas ela Curtiu. amava o seu trabalho, né? Não, e ela fala coisa da... Ah, vou ter que falar de ex-relacionamento, foda-se. Da... Que sobe a perna lá, agora já. Quem? Quem? Cláudia Raia. Quem tem, E Cláudia? não, porque era super ícone na época. Foi nos anos 80 que eu casei Porque com a você Cláudia. era um super galã. Sim. Não é? Desculpa, amigo. Vou melhorar. Você é. Mas, assim, na época, você, tipo, era um... Tem ninguém melhor que você. Era você. Eu casei com a Cláudia em 86. Ficamos até... 86? Em 86, 87, 88 e 89 a gente Inclusive, separou. eu vi na série que eu tô vendo com você. Ela aparece, tá, ela aparece. Aparece todo mundo daquela época, né? Aparece o Maurício Matar, aparece muita Fábio gente. Assunção. O Fábio, ele contracenou com a Daniela, né? E, enfim. Mas eu fiz uma Fábio é novela, lindo. eu fiz 2 novelas com a Adoro Cláudia. Fábio Assunção. Fiz Sassaricando, que eu era par dela, né? Era a Poli e a Tancinha. E Vocês lembram disso, da Tancinha? Que é do Melão. Isso. Eu lembro por causa da minha teta. fiz o Rock Santeiro também com ela. Que ela fez Rock Santeiro também. Que legal. É. Temos perguntas aqui Tá. dos nossos internautas. Você bota essa pergunta, mas eu só quero fazer uma pergunta para ele. Quando você começou a fazer com a Tancinha, Não, você falou que nasceu em São Paulo, né? não, eu nasci no Rio. Não, nasceu no Rio, mas começou a carreira em São Paulo, desculpa. Sim. E aí, como que foi esse início com a Cláudia Raia, por exemplo? Não, com a Cláudia a gente começou a fazer a mesma novela, a gente estava fazendo... Vocês não tinham nenhum contato Não, antes? a gente não tinha nenhum contato. E aí eu fui convidado pelo Joãozinho 30 para sair na Beija-Flor, né? E ela foi também sair na Beija-Flor, a gente se conheceu, começou a namorar, começamos a fazer a mesma novela, depois fizemos a mesma peça de teatro também, e, enfim, tivemos um relacionamento, e é uma pessoa que eu respeito, que eu gosto, está aí, está vivendo a vida dela, tranquila, casada com os filhos dela, e eu vivendo a minha com a minha esposa. A sua... E isso é que eu quero saber. Está engajado aqui. Não, eu tô... São Paulo não tá isso? Tá seco, tá seco. Cara, dizem é que isso vai que eu falo. chover, Rio dizem de que vai Janeiro. chover no final de semana. Então, não chove. Mas nesse próximo aqui estão dizendo que vai chover, Não, tomara. porque está Mas- bem seco. Mas fala aí, Vini. Temos duas perguntas, uma da nossa querida Laís, pelo YouTube. Frota, eu queria saber o que ele mudaria, o que você mudaria na carreira inteira dele. Se tem alguma coisa, alguma vírgula que você pudesse fazer diferente. Cara, para mim é muito difícil falar isso, né? Porque é uma coisa muito complexa, muito grande. Eu vivi muitas coisas na minha vida. Talvez, se eu fosse um pouco menos emocional e mais racional, talvez eu tivesse tido mais outras oportunidades, né, que me faltaram na carreira. Mas, para mim, está tudo certo, está tudo tranquilo. A vida ela é feita de escolhas, né? E você vai construindo a sua vida assim. Então, eu também não sou daqueles que quero passar uma borracha no passado, apagar minhas histórias. Eu sou um cara muito autêntico, verdadeiro. As pessoas me conhecem muito bem, sabem que eu sempre fui assim. Então, sabem que eu sou assim, né? Autêntico, sou verdadeiro. Então, para mim, tá tudo certo. Não me arrependo de nada, não. Última pergunta, na sua carreira toda, voltando... Gente, ele tá com muito calor. Não é. É porque aqui está quente mesmo, mas tudo bem. Por causa do barulho. Na sua carreira da TV, na sua carreira do cinema, enfim, toda a sua trajetória, qual o seu melhor papel que você tem carinho e o seu pior papel que você não gostou? Sandrinks? Olha, eu gostei de todos os meus papéis que eu fiz. Todos, porque cada um é especial.
E talvez os papéis, o papel que eu tenha mais gostado de fazer, eu acabei de falar para É um eles aqui, papel de palhaço. que foi o... Cadeira, amigo. Não, que foi o Boca do Lixo, do Silvio de Abreu, que eu contracenei com a Silvia Pfeiffer. Essa minissérie foi bem bacana. Cara, eu vou te falar um negócio agora, que eu quero dizer mesmo. Foi muito difícil a pandemia na carreira artística geral. Foi, Pra mim foi péssimo. imagino. Show, eu tinha um monte de show fechado, Teve que cancelar os shows. Eu não, os clientes, os parceiros cancelaram. Ó, eles já tinham pago metade. Sim. Beleza, eu fiquei com metade. Aí falta metade. Aí depois passa os 2 anos, aí fala, ô Sil, lembra aquilo? Vamos fazer. Metade. Metade Mas não é tá nada. certo. Não, eu não O tô... Lollapalooza fez isso agora. O Lollapalooza, as pessoas compraram os ingressos e eles entregaram o show agora. Sim, mas assim, eu tô super nessa vibe. Aham. Mas pro artista foi muito difícil, Ah, porque a sim. metade do dinheiro Sim. a gente já comprou pão, leite e laticínios. Entendi. É difícil. Foi bem difícil para todos, né? Mas infelizmente Algumas áreas... ninguém esperava passar por isso, por Ninguém. essa situação. Ninguém. Hoje nós temos quase 680 mil mortes no país. Só ontem Em quanto morreram tempo? 42 pessoas. A gente já está chegando aí para quase 2 anos, né? E a gente sabe o quanto isso foi difícil para várias áreas. A área da cultura foi uma área que sofreu muito. Em Brasília nós trabalhamos bastante, aprovamos a lei Aldir Blanc, aprovamos a lei Paulo Gustavo. Puta, eu queria falar... Podemos falar um pouquinho? Eu sou coautor das duas Porque, leis. assim, eu tenho colegas, graças a Deus eu não passei por isso, mas foi muito pouco, tá? Eu não passar. Amigos, maquiadores, Sim. figurinistas, zerou. Eu acredito, porque foi talvez a classe mais atingida, foi a primeira a parar e a última que está retomando. E sabe por que eu tive sorte? Ah. Porque eu sou muito filha da puta. Vocês me conhecem. Eu faço vídeo sem ter o que falar. Entendi. Eu falo da minha vida. Entendi. Porque quando eu estou falando com todo mundo aqui que está assistindo, eu só falo o que eu estou vivendo. Entendi. Tô nervosa, tô sem saber o que vai acontecer amanhã. E foi isso na pandemia. Isso foi pegando, foi bom para você lá. E foi o que eu compartilhava com elas. E foi verdade. Isso é bom, isso é legal. Ué. Verdade. Você foi uma voz que muita gente queria ouvir, que muita gente estava passando pela mesma situação que você, né? Mas só por isso que existe o Sucesso a Tiracolo, segundo ano. Entendi. O Celso Portiolli foi o cara, aliás... Celso, o cara que me ajudou demais. Porque estava na pandemia, minha psicóloga falou, não, Silvio, você tem que montar isso aí, vai. E eu iniciei. E o Celso Portiolli falou, vem falar aqui no meu programa, Entendi. no Passa ou Repassa. Você já foi lá no Passa ou Repassa? Não, nunca fui. Você quer ir? Nunca fui. Não, eu não tenho vontade de ir lá Não, no você tem sim. Passo, não. Não tenho muita, Tem não. sim, Sou, porque o Celso Portiolli vai chamar eu nós. sou muito amigo do Celso, mas nunca tive vontade de ir no programa. Vamos fazer? Não sei, não. Vamos não, pensar. vamos. Eu não posso te prometer isso. Por favor. Só se eu der uma tortada Celso Portiolli, vamos fazer negócio. Só se eu der uma tortada na cara do Celso Portiolli. Vamos ver aqui, vamos fazer um negócio nosso. Vamos zoeira. Pensar. Vamos pensar. Celso, me ajuda. Faz esse corte, Vinícius. Você quer ir no Celso Portiolli? Só se for para dar uma tortada na cara do Celso. Se ele deixar... Portiolli! Chupa! Pronto. Vamos ter isso. Não, porque é muito legal. Eu vejo, de vez em quando eu assisto. Olha, você não está tomando nada. Estou tomando aos pouquinhos. Eu vou de boa aqui. Entendi. Estamos aonde agora, Vini? Vamos chegar na pergunta final? Posso falar? Pode, claro. Deve. Pergunta final. Ah. É o seguinte. Todo mundo que vem aqui no Sucesso a Tiracolo pergunta. Sucesso a Tiracolo. Tiracolo é aquela bolsa que você carrega aqui perto. Certo. Pertinho. Frota, Ah. qual o seu segredo? Qual a sua chave de sucesso? Que você fala assim, isso aqui, ó, é o meu sucesso. Eu carrego aqui pertinho. É a Tiracolo. Isso aqui é o que me fez ser essa pessoa que tu é. Sei.
que você falou agora pra caramba como é difícil ser. Eu acho que é a minha raça de não desistir, de acreditar em mim. Eu acredito em mim. Então, independente de qualquer outra coisa, eu acredito no que eu faço e eu acredito em mim. Então, sou um cara que eu nunca desisti. De você. Vou morrer assim, entendeu? Lutando, em pé, porque sei do trabalho que eu faço, da entrega que eu faço. Eu me entrego a tudo que eu faço, de corpo, alma e coração, entendeu? Então, eu acho que é a minha maneira de ser, a minha maneira de, sabe, perseguir as coisas, de trabalhar honestamente. Eu acho que isso é o mais legal. E eu vou te falar um negócio. Eu trabalhei pouco tempo com o Frota, mas do pouco tempo que a gente trabalhou, dividindo aquele mesmo pedacinho ali do camarim, a gente sempre teve um convívio muito gostoso. Legal. Vamos ver se a gente trabalha qualquer hora, novamente. Tô querendo. Tá bom. Não, é sério mesmo, sem sacanagem. Beleza. Eu falei pros meninos aí, não foi, Vini? Falei, pô, o Frota é um cara que eu quero ter. Mas ele não tá no nível de querer estar comigo já. Ele tá em outro nível, outro patamar, tudo Não, bem. eu acho que a gente tem que dar oportunidade de conhecer todo mundo. A gente fez isso. Na praça é um grande exemplo. A praça é um grande exemplo. Né? A praça está aberta ali para todo mundo. E todo mundo que chega, Sim, a e gente eu, recebe super bem. Eu cheguei nova lá. Cheguei e ele já estava lá há 200 anos. Tinha um camarim dele. Hein, Frota? Tinha os pupilos dele. Os pupilos mais ou menos, né? O Graça. É. O Tuca Graça. O Tuca Graça, praticamente... Tuca, eu vou trazer você aqui. Eu vou Ele falar não mal de veio ainda, você. ele Não, não o veio Tuca ainda, não não? veio, não. Tem que trazer ele aqui. Vamos falar coisa ruim do Tuca? Não tem coisa ruim para falar. O que eu posso Não vou falar falar de que, ruim? sei lá, que ele dá o cu errado. Não tem o que falar do Tuca. O Tuca Ele é dá um cara... o cu torto. O Tuca é um cara que a gente tem Fala que ter mal um do carinho. pai. Fala o pai. Não, mal o pai do dele pai. eu nem conheço o pai dele. Mas é um cara famoso. O pai dele eu nem conheço o pai dele. Então tá. Entendi. O que é? QR Code. Não, que é coach. Aí todo mundo tá, que é coach. Não, antes eu quero fazer o seguinte. Frota, Oi. presentinho pra você. Opa, aí sim, hein? Aqui, O Frota tá Ciro Esteves. chateadíssimo. Eu? Chateadíssimo? Com o quê? Ah, meu amigo. Ó, Meu uma amigo, caneca muito obrigada. bacana. Olha só, que legal. Mais uma pra coleção, hein? Não, mas essa aí você parece Essa sério. é personalizada. Não, tá errado. Quero dizer, ele parece sério. Eles pegaram uma foto minha, não, eu conheço essa foto, é legal. Eu gosto dessa foto. Obrigado. Aí, ó. Ê, Marcelo, caricaturando. Muito bom, hein? Amigo, muito Obrigado. obrigada pela conversa. Que isso. Pelo bate-papo. E agora, não, já fiz a pergunta. Agora que quero deixar o seguinte. Olha ele. Deixa aí suas redes sociais. Eu na verdade vou deixar o Instagram, porque é o que todo mundo gosta, que é o Alexandre Frota, _oficial. Alexandre Tá. Frota, _oficial. Sigam, compartilhem. Sigam, compartilhem, assistam. A gente está sempre na área. Vamos combinar um negócio aqui com eles? O quê? Que a gente pode fazer? Pessoal, me ajuda aí. Para trazer o Frota de novo aqui. O dia que quiser, é só dar um toque. Não, eu queria fazer um negócio legal mesmo com ele, que ele é um cara muito bom de humor. Eu nunca vi um cara tão bom de humor. Sério mesmo, sem Que sacanagem. isso, bom de humor é o... Não. Bom de humor de verdade. Eu tava vendo você lá com o Tuca Graça. Ele, Carlos Alberto de Nóbrega e Tuca Graça. Os três sentados no banco. Eu ria. Se eu sou humorista e ri, todo mundo ri desses caras. Aliás, mandar um abraço grande pro Carlos Alberto de Nóbrega. Ah. Sempre assiste tudo que eu faço. Pô, um beijão para ele. Lindo. Valeu, De Nóbrega. E quem sabe a gente não tem um quadrinho lá? Na praça? É. Vamos pensar. Vamos pensar. Mas é uma coisa que eu quero, fora da praça, eu quero ter aqui com você. Tá Esse bom. cara é muito bom. Eu sou fã dele. Ele nunca foi meu fã. E é muito legal ter ele aqui.
Eu quero uma salva de palmas para ele, Alexandre Costa. Obrigada, Luiz. Obrigado, gente. Valeu. Acabou?